política de filho único, a gente já falou, Tem, né? acho que talvez a grande fome, né? Que é um assunto que se fala Isso. muito, né? Que é a E grande aí? fome do grande salto adiante. Então, a China, quando acaba a Guerra Civil, como eu falei, a China era o nono país mais pobre do mundo. Então eles vinham de um processo de empobrecimento, de colonização. Então não é como se o Partido Comunista vence e agora a gente tem um tabuleiro de war zerado, né? Não é assim que funciona. Então tem toda uma inércia para vencer. E aí rola a reforma agrária no país inteiro, que já estava rolando em algumas partes dominadas pelo Partido Comunista antes. E o Mao Zedong queria que a China tivesse ali um salto muito grande econômico para ultrapassar a Inglaterra em 15 anos. E aí eles elaboraram o grande salto adiante, que tirou muita gente do campo para trabalhar em fábrica, e era gente que não tinha conhecimento de fábrica, né, então tinha que ensinar esse povo todo, e aí quem que vai plantar? E aí também eles focaram também em produzir um tipo de combustível para fazer aço, ore, eu não sei como é que chama em português, que era muito ruim, era muito fraco de qualidade, né? Então, e alguns líderes locais começaram a mentir na quantidade de grãos que eles tinham estocados. Deu uma enchente num rio, acho que não lembro se o Yangtze, o Rio Amarelo, também, que acabou com um monte de plantação, juntou um monte de coisa. E nesse processo aí tem gente que vai falar que morreu entre 15 milhões, e aí tem gente que fala que morreu até 45 milhões de pessoas. Que para a China, assim, como eu falei, a Revolução Taiping matou 20. Mas é muita gente. Morreu muita gente durante o grande salto adiante. Isso morreu mesmo, né? A própria China reconhece isso. Existe o debate, quantidade de pessoas que morreram, porque não tinha uma estatística tão precisa para aquela época. E se isso foi proposital ou não, mas que isso não para mim isso não pode ser uma discussão ser proposital, porque o Mao Zedong, por exemplo, investiu pesado em saúde pública. Ele transformou a saúde universal para todo mundo. Quando ele morre em 76, a expectativa de vida que era de 35 anos já era de 67. A população da China, que era 500 milhões, já estava em 900. Tudo isso com as ações do Mao Zedong. Então, morreu sim muita gente na Grande Fome, como morreu em outras fomes antes. Em 1943 teve a Grande Fome de Hunan, que são duas províncias diferentes, eu sempre confundo. 3 milhões de pessoas morreram. Mas aí tem essa ideia de que o Mao foi um genocida, porque ele fez isso de propósito para matar os chineses, que isso não é. Né? As pessoas morreram justamente por falhas desse processo, que é um absurdo, não deveria ter morrido ninguém, mas não tem essa coisa de eles mataram de propósito. A ideia era eliminar pessoas, senão eles não teriam investido em saúde pública, né? Deixavam morrer de varíola, malária, sei lá, qualquer coisa, diarreia, né? E nessa época também teve aquela questão dos pardais, de matar pardal, né? Por quê? Porque como era muito pobre, não tinha saneamento básico, tinha muito rato, muita pulga, muito mosquito, mosca, pardal. E eles achavam que o pardal também estava nesse grupo, porque o pardal come semente de plantação. Entendi. E aí tem foto, vídeo do pessoal caçando pardal, porque eles pegavam isso e ganhavam depois um trocadinho, né? Trocavam por um trocadinho. E por conta da fome, os chineses me falam que até 20, 25 anos atrás não ouvia passarinho cantando na rua. Matavam pra comer. Matava pra comer. Caramba. Hoje vê. Hoje ouve, né? A gente ouve passarinhos. Né? Então a China passou por muito disso aí. E embargos dos Estados Unidos também. Teve um processo muito complicado nos últimos 74 anos. A China fez 74 anos agora domingo. República Popular da China, né? A China como cultura já é um troço mais... Até a gente pode falar da questão que se usa muito aqui, que é o grande líder, né? A gente vê isso muito, o grande líder Xi Jinping. Pro chinês, eles viviam sob imperadores por 3 mil anos. Então, para eles, isso já é uma parada aceitável e normal, né? Então, o Partido Comunista meio que é uma continuação disso. E eu ouço isso de membros do Partido Comunista. Né? Eles me falando isso. Que eles veem o líder dessa forma. Um cara que vai liderar a gente. Não essa parte negativa como a gente vê aqui. Porque aqui no Brasil a gente tem essa questão de uma pessoa, um voto, e a gente tem alternância de poder, etc. E lá para eles não veem dessa forma. Assim como não vem no Japão. O Japão é o mesmo partido que governa desde a Segunda Guerra Mundial. Você já ouviu falar que o Japão é uma ditadura? Não. Acho que em 94 teve uma eleição que um outro partido assumiu, mas tirando isso, é o mesmo partido. Inclusive por fascistas que os Estados Unidos salvou da China, uma operação ali para tirar de Qingdao, que é onde eles estavam. O avô do Shinzo Abe era um criminoso de guerra que chama de AAA, né? AAA.
Sei. Porque o que os japoneses fizeram na China, cara, foi pior do que que os nazistas fizeram com os judeus. Tem chama Unidade 731, os experimentos em humanos que eles fizeram lá Caramba. foram muito piores. Morreu mais de 20 milhões de pessoas na China durante a Segunda Guerra. Os Estados Unidos vai, salva esses caras tudo e leva pro Japão pra controlar o Japão, pra gerenciar o Japão. É o avô do Shinzo Abe. Então, muito do que a gente vê até hoje, uma extrema-direita no Japão, que inclusive é contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos reescreveram a Constituição japonesa, vem disso aí. Vai morder eles em algum momento, que é o que acontece. Né? Eles vão treino, fazem alguma coisa e mordem eles de volta. Que nem o Osama Bin Laden e o Saddam Hussein. Que até hoje tem gente que fala que a Coreia do Sul é uma colônia. Porque vai lá em Seul, tem soldados dos Estados Unidos patrulhando as ruas. Até hoje. E até o nome das coisas lá é diferente, né? Quando a Guerra da Coreia, que chama Guerra da Coreia, lá chama de Guerra de Resistência contra a Invasão dos Estados Unidos. E a Guerra do Vietnã é um nome semelhante também. É? É. Sabia, por exemplo, que o Laos é o país mais bombardeado da história? Não. Que tem o Laos, o Vietnã e o Camboja. Aí tinha a trilha Ho Chi Minh, que é a trilha que os vietnamitas usavam para transportar coisas, gente, etc., né? Subterrâneo. E essa trilha se estendia, às vezes, até o Laos ali e até o Camboja. E os Estados Unidos fizeram o quê? Vão bombardear todo mundo. E aí o Laos é o país mais bombardeado da história, sendo que um laosiano nunca fez nada contra os Estados Unidos. Né? Simplesmente terraplanaram o país dos caras. Até hoje tem bomba matando gente lá. A China construiu uma linha de trem-bala que vai da província de Yunnan até Vientiane, que é a capital do Laos. Eles tiveram que remover as bombas que os Estados Unidos jogaram nos anos 60 e 70. Porque nem isso eles fazem. Eles jogam as bombas e não vão tirar depois. É a mesma coisa que o Marco falou da Coreia do Norte. Né? Eles terraplanaram a Coreia do Norte. E eles fizeram a mesma coisa com o Camboja. Eles bombardearam a divisa com o Vietnã, eles bombardearam o Camboja. Então lá existe um sentimento anti-Estados Unidos muito forte justamente por isso. Né? Anti-Inglaterra também, por conta das colônias, tudo que eles fizeram, as guerras do ópio. Né? Os caras fizeram guerra para traficar droga. Tá louco. Eu comecei, inclusive, a estudar muito sobre história quando um chinês me falou que a Rainha Vitória era a maior traficante de droga da história. A bisavó da Elizabeth, acho que é a avó da Elizabeth. Os caras são ricos desse jeito por conta disso. O cara, tem uma história que é interessante, o cara que criou a Air China, foi a primeira empresa aérea de aviação da China, ele foi estudar no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos, que era um dinheiro que saiu, que a China teve que pagar por ter perdido uma guerra, a Revolução dos Boxers. A China perdeu, teve que pagar uma grana para os Estados Unidos. Esse cara vai para lá, estuda no MIT, se torna o primeiro engenheiro aeronáutico da Boeing, chega nos anos 40, 50, o marcatismo pesado contra comunistas nos Estados Unidos aperta, ele vai para a China e cria a Air China. Mas vê, o cara foi estudar com uma bolsa de um dinheiro que a China teve que pagar porque perdeu uma guerra. É. Porque teve a Revolução dos Boxers, que eram os caras que lutavam Kung Fu, que eles foram ganhando gente, que sempre teve resistência contra o estrangeiro. E religiões estrangeiras, porque elas sempre foram agressivas. Né? Que é aquela coisa, se não se converter, não vai pro inferno. Né? E esses caras criaram uma guerra lá, revolta dos Boxers, mataram um monte de gente, principalmente em Pequim. Aí 8 países se juntaram para uma invasão punitiva, que eles chamaram. Inglaterra, França, Itália, Império Austro-Húngaro e por aí vai, né?